Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do INVIPS Podcast com o título Coisas da Vida, do Crime e das Guerras Urbanas. A nossa convidada de hoje é uma pesquisadora que percorreu os caminhos dos mercados ilegais, do crime e da violência em favelas cariocas. Seu trabalho contribuiu de maneira muito contundente para a compreensão de como as guerras urbanas compõem a vida de pessoas nas favelas do Rio de Janeiro, ajudando a entender também como o fenômeno dos grupos armados percorreu o Brasil. Ela é doutora em antropologia pelo programa de pós-graduação em sociologia e antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atua como professora do Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais e dos programas de pós-graduação em Sociologia e em Sociologia do Direito da Universidade Federal Fluminense. Ela é também coordenadora do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, o GENI, da UFF, e pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, o INVIPS. Então, o INVIPS Podcast hoje tem a honra e a alegria de receber nesse episódio a professora Carolina Grilo, nossa querida Carol. Bem-vinda, Carol. É uma honra ter você aqui com a gente. Olá, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. É uma oportunidade incrível poder fazer essa conversa. Maravilha. E hoje, mais uma vez, eu tenho aqui a minha grande amiga e parceira Camila Holanda, dividindo a bancada do INVIPS Podcast. Olá, Luiz Fábio. Olá, Carol. Hoje essa conversa promete, hein? Vamos aprender muitos truques e segredos de pesquisa. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública é uma iniciativa desenvolvida a partir do programa INCT do CNPq, com a reunião de 15 grupos de pesquisa de referência na área de estudos da violência, crime e segurança pública, com atuação em 10 estados brasileiros. Seu objetivo central é produzir conhecimento sobre como o fenômeno da violência e do crime afeta a sociedade brasileira, suas instituições e cultura. A ideia consiste em criar um intercâmbio de ações de pesquisa, ensino e extensão com a construção de uma rede de pesquisadores e a criação de vasta base de dados e análises consistentes para pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e formação de recursos humanos capazes de incidir na área de segurança pública, justiça e direitos humanos. E agora a gente vai dar início, então, à nossa conversa com a professora Carolina Grilo. O que é que a gente vai começar querendo saber, Camila? Bom, a gente quer começar sabendo pela trajetória, né, da professora Carolina Grilo. Então, nos conte como a jovem estudante da graduação começou a ter um interesse para fazer pesquisa sobre violência e crime no Rio de Janeiro. Bem, eu, na verdade, comecei a estudar a violência pela não violência. Eu só comecei efetivamente a realizar pesquisa durante o mestrado, né? Na graduação não tive essa oportunidade, eu fui mãe durante a graduação, mas foi, na verdade, estudando os traficantes de classe média. A minha pergunta era, na verdade, compreender porque eu conhecia pessoas que praticavam tráfico de drogas, pessoas de classe média, e comecei a observar o quanto existia uma rede de tráfico da pista, né, que é como eu chamei no mestrado, que não utilizava, né, o recurso da violência armada, da força. Eles não defendiam territórios para a venda de drogas, eles não disputavam, né, territórios para a venda de drogas, eles não tinham uma relação com a polícia que não era de confronto, mas sim de ocultamento das suas atividades. Então, a minha primeira pergunta, a forma como eu entrei numa discussão sobre violência foi tentando estabelecer um contraponto, né? Porque eu acho que, à medida que eu estava compreendendo um mercado de drogas no Rio de Janeiro, que é onde há, né, redes do varejo de drogas que operam em favela, que são tão caracterizadas pelo confronto armado com a polícia e com grupos rivais, como que na mesma cidade podia operar um mercado de drogas não violento. Então, a minha pesquisa
se baseou muito, né, numa comparação com os trabalhos do meu orientador, do Michel Mice, do Luiz Antônio Machado da Silva, da Alba Zaluar, da bibliografia que já existia, né, sobre o tráfico em favelas no Rio de Janeiro, mas desbravando um objeto novo que ninguém tinha estudado ainda, que era esse tráfico operado por jovens de classe média, que se passava sem o recurso à violência. Só depois, no doutorado, que eu tive a oportunidade, eu consegui uma inserção em campo para conseguir fazer pesquisa com traficantes de drogas e assaltantes, né, de favelas controladas pelo Comando Vermelho. Então, foi então que eu, objetivamente, a violência já era um objeto, né, porque eu estava tentando compreender nas formas organizacionais dos grupos que atuam nesses mercados, quais são os elementos que vão fazer com que a prática do tráfico de drogas seja violenta ou não. E é claro que, enfim, a sujeição criminal, o modo como a polícia lidava com o tráfico de favela era determinante para moldar o modo de operação desses traficantes. Né? Perfeito, Carol. E como é que as tuas investigações foram te levando a entender como esse trabalho do tráfico de drogas e do mercado ilegal, em geral, ele afetava a vida das pessoas nessas favelas cariocas? Bem, na minha tese de doutorado, quando eu consegui uma inserção, que foi através, né, de mulheres moradoras de favelas controladas pelo Comando Vermelho, mas que tinham algumas delas tinham relações de parentesco com pessoas envolvidas com crime. Foi através dessas amizades que eu consegui acesso, né, proximidade com praticantes, né, de assalto e com traficantes, mas acaba que eu não abordei muito a questão da experiência dos moradores, né? Já existia muitos trabalhos pensando justamente sobre essa experiência de vida sob cerco, como o Machado e a Márcia Leite vão abordar, né? A experiência de viver no fogo cruzado. Na minha tese, eu estava mais focada na experiência dos próprios traficantes de drogas e assaltantes, como eles se pensavam, como eles pensavam a relação deles com o território, com as pessoas, como eles lidavam, né, com a proximidade constante da morte, com a possibilidade de ser preso, de morrer, e como eles faziam enfim, como o tráfico se organizava, quais as tecnologias que eles empregavam para praticar assaltos e como que eles conduziam as suas vidas que eram muito trágicas, né, com a certeza de prisão ou morte no horizonte o tempo todo. É claro que a experiência dos moradores, ela atravessa o meu trabalho o tempo todo e ela foi muito importante, principalmente nos trabalhos mais recentes que eu tenho desenvolvido, né, em que a gente trabalha com a questão das operações policiais, enfim, do impacto disso na vida dos moradores de favela. Mas na minha pesquisa de tese mesmo, eu estava mais preocupada com a experiência dos traficantes de drogas. Eu acho que ela, de alguma maneira, a descrição muito densa que eu faço, né, dessa vida no crime, ela, de alguma forma, desconstrói alguns mitos em torno dos traficantes que eram retratados como figuras, enfim, primeiro a ideia de que eles ganham muito dinheiro, de que o que afinal move, né? E eu, na verdade, o que eu observei eram meninos que entraram para o tráfico com 13 anos de idade, depois de uma situação de evasão escolar, repetir a mesma série 2 vezes, numa situação de privação econômica grande, e que encontravam na participação no crime uma possibilidade de geração de renda. Quando você é adolescente, você não tem possibilidade nenhuma. Rapazes que estavam buscando reconhecimento, consideração, prestígio, a possibilidade de viver uma vida gloriosa, de se sentirem honrados, e embora praticassem, tivessem a capacidade reflexiva de entender que roubar e matar, né, não eram práticas boas, né, porque eles tinham uma reflexão moral sobre as suas atividades, mas que de alguma forma se justificavam pela particularidade de uma existência trágica, de uma existência em que eles têm que matar para não morrer, de que eles têm que, né, lutar pela sobrevivência. Então, eu acho que traz de alguma forma um retrato sensível, embora eu esteja, claro, narrando toda uma série de atrocidades que acontecem, né, nesse contexto das redes de tráfico e de assaltos. Né? E foi muito importante, né, Carol? Porque você ajudou a desmistificar justamente essa ideia, né, de que só existe como se fosse um grande traficante, né? Você trabalhou essa
um pouco essa experiência e esse conceito também, né, do que é esse sujeito que vai participar desse tipo de atividade, né? Porque as pessoas às vezes acham, porque você estava fazendo pesquisa com os donos de voo. Não, não estava. Estava principalmente lidando com vapores, soldados, né, as pessoas que estão praticando assalto, roubo à mão armada, que é uma atividade perigosíssima. Eles morriam e eram presos o tempo todo. Né? Várias pessoas com quem eu conversei durante o meu trabalho de campo morreram aí quando eu ainda estava em campo, ou depois, ou foram presas. Então, é uma experiência de vida muito trágica, mas ao mesmo tempo orgiástica, no sentido que, né, também tinha uma coisa de cometer um roubo e aí consegue um dinheiro, gasta tudo na mesma noite, num baile funk, pagando cerveja para as pessoas, comprando uma peça de ouro para, né, e ao mesmo tempo uma outra figura que aparece bastante no meu trabalho são as mulheres que estão fazendo a vida acontecer enquanto isso. Elas é que estão colocando comida dentro de casa, criando os filhos, visitando os seus companheiros na prisão, tecendo, né, enfim, tornando a vida possível, porque essas vidas, né, desses rapazes que eu pesquisei eram instáveis e não ganhavam muito dinheiro. Isso é uma ilusão, né? Qual não foi a minha surpresa de entender que, na verdade, alguém que termina o ensino médio provavelmente vai conseguir uma possibilidade de emprego, né, muito melhor do que o trabalho numa boca de fumo, onde eles muitas vezes ganham menos do que um salário mínimo. Só que no momento em que eles ingressam ali, ainda adolescentes, é a única oportunidade de trabalho que existe para alguém, né, sem educação formal e ainda menor de idade. Então, mas são escolhas que eles fazem muito cedo e depois elas se tornam irreversíveis, porque eles passam a ser reconhecidos pelos crimes que cometeram, eles passam a ter um nome que circula, né, passam a ser conhecidos da polícia, então eles não podem mais circular nos espaços, não podem ir a um shopping, não podem ir ao cinema, não podem ir à praia, muitas vezes, porque passam a ficar confinados no espaço da favela, porque se tornam figuras matáveis, tanto por traficantes de outra facção, quanto pela polícia. Então, é uma vida muito trágica, mas que, ao mesmo tempo, eles conseguem, de alguma forma, interpretar essa vida como honrosa, gloriosa, porque eles se lançam em aventura de morte o tempo todo, né? E buscam ali alguma forma de honra heróica. Bom, como você é uma referência nos estudos sobre o comércio de drogas e seus ilegalismos no Rio de Janeiro, e está em diálogo também, né, com outros pesquisadores e grupos do Brasil, como é que você observa assim, o que o Rio de Janeiro tem de específico com relação a esse tema, que o diferencia, né, no caso, das outras situações observadas pelos pesquisadores aí espalhados pelo Brasil? Qual é essa marca, digamos assim, que as suas análises atribuem ao caso do Rio de Janeiro? O contraste que eu tenho mais evidente, mas que eu acho que ele ajuda para iluminar vários outros contextos do Brasil, é o contraste entre Rio de Janeiro e São Paulo. Em parceria com o Daniel Irata, que é meu grande parceiro de trabalho, coordenador do GENI também, a gente já escreveu 2 artigos comparativos entre o tráfico, né, no Rio de Janeiro e em São Paulo, 3, na verdade, artigos, em que, de alguma forma, a gente está comparando o Comando Vermelho e o PCC, que são as principais facções que se nacionalizaram e que comparecem nos diferentes estados, e cada lugar onde elas vão comparecer de uma forma muito distinta, com as particularidades locais. Mas nesse contraste mais imediato entre Rio e São Paulo, que a gente pôde observar é que no Rio a dimensão territorial é muito mais importante do que em São Paulo, onde o PCC se faz presente em todos os bairros de periferia, mas não controla o território. De modo que existem, inclusive, algumas biqueiras, que é como eles se referem aos pontos de venda de droga em São Paulo, que não necessariamente são de irmãos do PCC, mas são de primos, né, primos leais do PCC, alguém que corre junto com o comando, cada vez menos, né, cada vez mais são irmãos que controlam a venda de drogas, mas esses pontos de droga, eles não controlam o bairro inteiro. Às vezes um bairro vai ter diferentes pontos de drogas controlados por irmãos ou primos diferentes, mas o PCC vai, de alguma forma, regular as interações, né? Ou seja, regular os conflitos entre esses grupos, vai regular os conflitos entre traficantes e moradores, e a polícia ela pode circular normalmente por todos esses espaços.
No Rio de Janeiro, a gente tem uma dimensão territorial muito importante, uma disputa entre facções opostas, né? Em São Paulo você tem uma hegemonia do PCC, que aqui não se tem. Aqui a gente, controle territorial, ele já nasce a partir, né, dessa questão de uma defesa de pontos de venda de drogas que são submetidos ao mesmo dono de morro que vai controlar, né, ou seja, que vai ter todo um território com vários pontos de venda de drogas, e essa figura do dono do morro, ela, por exemplo, não existe em São Paulo. Não sei se existe em outras, ao que tudo indica, ela existe em alguns lugares do Brasil, mas não em todos, né? Mas que é uma figura anterior ao tráfico de drogas. Já existe uma série de registros jornalísticos que vão falar sobre uma figura do valente local, cada favela tendo uma figura de autoridade que vai regular os conflitos ali, que vai exercer algum poder. E no caso do tráfico de drogas, essa figura passa a ser o dono de morro, que vai organizar a venda de drogas e fazer com que haja um fluxo de retorno de todos os proventos do tráfico na direção dele. Atualmente, a maioria desses donos de morro estão presos, então eles nomeiam gerentes, então existe uma estrutura hierárquica piramidal que é local, né, da firma do tráfico de drogas, e essa hierarquia local ela vai se basear numa distribuição de responsabilidades, de propriedade sobre pontos, cargas de drogas, né? Aí vai ter um gerente da maconha de 5, gerente do pó de 10, você vai tendo uma dinâmica um pouco complexa, enquanto São Paulo uma biqueira mais simples, é uma organização menor e mais simples. E o Comando Vermelho ele vai se estabelecer como uma facção que é uma rede de solidariedade entre donos de morro. Ou seja, no âmbito local, na firma local, cada dono de morro manda no tráfico local. Mas esses donos de morro, e nenhum dono de morro manda no outro dono de morro. Não tem uma hierarquia acima dos donos de morro. Mas o Comando Vermelho vai se estabelecer como uma rede de solidariedade entre esses donos de morro, porque eles vão oferecer proteção mútua contra as tentativas de invasão, eles vão se ajudar nos contatos para obtenção de armas, os contatos para obtenção de drogas, eles vão avalizar uma série de relações mercantis, né, dentro do âmbito dessa rede de solidariedade. Ao passo que em São Paulo, no PCC, o que a gente encontra é que a hierarquia do PCC ela não corresponde à hierarquia do tráfico de drogas. É muito diferente. É uma hierarquia de irmãos que cada um vai ter os seus negócios. Alguns são praticantes de assalto, alguns estão envolvidos no negócio das drogas, outros estão envolvidos em negócios lícitos de posto de gasolina, confecção de roupa, e vão atuar às vezes como lavagem de dinheiro. Enfim, existem diferentes homens de negócio que são irmãos do PCC e que vão estabelecer isso que o Gabriel Feltrão vai comparar com uma maçonaria, né? Em que eles próprios, membros do PCC, vão se referir como partido, mas é uma organização muito distinta. Agora, a maneira como essas duas organizações vão comparecer nos outros estados, aí tem uma diversidade enorme, porque elas vão se associar às organizações locais, né? Então, o processo de nacionalização do CV, por exemplo, ele está refluindo e alterando a própria dinâmica do CV, que passou a entrar no tráfico internacional recentemente, passou a ter uma política expansionista que não era tão clara antes, passou a ter figuras que passam a despontar como lideranças mais importantes do que outras. Ainda resta saber como que isso vai ficar. Mas eu acho que, respondendo finalmente a pergunta que vocês me fizeram, o principal é essa coisa do controle territorial e de defender territórios e fronteiras onde a polícia não pode entrar, senão em operações com confronto armado. Acho que na maioria das outras grandes cidades, a polícia consegue adentrar o território de favelas e bairros periféricos sem necessariamente precisar entrar em tiroteio com traficantes. Isso está mudando, né? A Bahia, principalmente, está com um modus operandi muito parecido com o do Rio de Janeiro, mas na maioria dos outros lugares, o tráfico de drogas ele foge da polícia em vez de confrontar a polícia, como é no Rio de Janeiro. E, Carol, isso tem gerado, né, então, uma situação na qual você tem uma série de ilegalismos e mercados ilegais que vão se desenvolvendo nesse estado, né, do que pode pensar como uma guerra urbana, né? Como é que, então, você vê, como é que o seu trabalho foi te levando a pensar esse cenário dessa diversidade de grupos armados, né, que muitas vezes se movimentam dentro de uma mesma comunidade e ainda mais sofrendo esse tipo de intervenção violenta do próprio Estado por meio das operações. Então, como é que este cenário de guerra urbana
ele vai se delineando e como é que você vai analisando esse processo? É muito importante entender a participação do governo do Estado do Rio de Janeiro e do governo federal em moldar as facções do tráfico de drogas no Rio de Janeiro para que elas se tornassem o que elas se tornaram. Porque a primeira apreensão de fuzil aconteceu em 1989, o fuzil R-15 apreendido em Acari. Desde então, houve todo um frenesi em torno de armar as polícias do Estado do Rio de Janeiro, né? Polícia Civil, Polícia Militar, de fazer uma série de operações de GLO. Rio de Janeiro já recebeu 10 operações de GLO, com as Forças Armadas vindo intervir na questão da segurança pública, além da intervenção federal que teve, né? Então, desde que começou, que os primeiros fuzis aparecerem, em vez de investigar as redes de abastecimento de armas para que não entrasse mais fuzil nas favelas do Rio de Janeiro, o investimento foi o contrário, né? Foi de armar a polícia. E as investigações que vão mostrar que a maioria das apreensões de fuzil são em favelas, né? Em situações que se mata o portador do fuzil e apreende o fuzil. As poucas apreensões que realmente pegam os atores intermediários, né, que estão levando essas armas, acabam pegando quem? Policiais, como Rony Lessa, assassino réu confesso, né, do assassinato da Marielle, que era um policial militar que estava cedido para a Polícia Civil, que ficou operando na extinta DRAI, que era a Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos, ou seja, que era um grande traficante de armas com quem houve uma apreensão de 117 fuzis. Então, existiu todo um mercado em torno da escalada da violência no Rio de Janeiro, tanto o mercado da segurança pública, das compras de armamento, de caveirão, todo o investimento na militarização da segurança pública no Rio, como um mercado criminal de fornecimento de armas e drogas, né, para esses grupos que estavam se estabelecendo. Então, desde que o Rio de Janeiro passou a investir mais em segurança pública, em caveirão, que, né, veículos blindados, em helicópteros blindados, que é o caveirão voador, em fuzis e mais fuzis, as polícias do Rio de Janeiro têm milhares e milhares de fuzis, e os grupos armados também, só esse ano já foram apreendidos mais de 600 fuzis em favelas do Rio de Janeiro. Então, houve uma escalada da violência que estava relacionada ao modo do Estado reprimir, que foi sempre apostando no confronto, numa atuação reativa, ostensiva, no confronto direto com esses grupos, que o máximo que esse confronto faz é interromper a venda de drogas por algumas horas durante a realização da operação. No segundo que a polícia sai, a venda de drogas continua, as drogas que tiverem sido apreendidas vão ser repostas, as armas também, as pessoas que tiverem sido mortas ou presas também serão substituídas, porque há uma oferta de mão de obra para o trabalho criminoso que é infindável, e assim a gente vai vivendo uma escalada da violência há décadas, e insiste-se em fazer a mesma coisa achando que vai ter um resultado diferente. Então há uma necessidade de repensar o modo como as políticas de segurança pública são conduzidas no Rio de Janeiro, né? Porque a guerra ela parte do Estado. É o Estado quem declara guerra ao crime na medida em que resolve agir com todas as técnicas de contra-insurgência, de conflito de baixa intensidade, em vez de tratar o tráfico de drogas, ou agora as milícias também, né, como criminalidade comum, violenta, que merece o quê? Investigação, cumprimento de mandado de busca e apreensão, e não uma guerra. Então, o GENI tem realizado a construção de uma importante base de dados sobre as operações policiais, não é? Como é que tem sido esse trabalho? Vocês já têm alguns dados que podem compartilhar aqui com a gente? Bem, sim, a gente começou, na verdade, o GENI começa construindo essa base de operações policiais, que foi muito importante para a gente. Foi a partir dela que a gente passou a colaborar com a DPF 635, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de número 635, que tramita no Supremo Tribunal Federal, já está em fase de julgamento, em que, utilizando dados da nossa base de operações policiais, a gente passou a escrever uma série de relatórios que subsidiaram algumas decisões do STF, como, por exemplo, para a suspensão das operações enquanto durasse a pandemia, para a colocação de câmeras nas fardas policiais, porque essa base, o que acontece? A gente estava, na época, com uma pesquisa que era sobre roubos, proteção patrimonial e letalidade, em que a gente queria saber, a gente tinha uma hipótese que o direcionamento do uso da força estava sendo crescentemente para a repressão aos crimes contra o patrimônio. Só que a gente queria
como é que a gente mensura a atuação policial? A gente não sabia, não existiam dados de operações policiais, que são o principal instrumento, né, de ação do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente passou a ter que construir o nosso próprio dado, porque esses dados não existem, não é que eles não fornecem, eles não são quantificados. A polícia não sabe dizer quantas operações eles realizaram, nem por quê, nem por quais, né, não sabe nada. Então, a gente passou a codificar, né, data, local da operação, quais forças realizaram, se teve policiais mortos, civis mortos, pessoas feridas, apreensões, motivo das operações. Enfim, a partir desses dados, a gente já mapeou muitas milhares de operações. A nossa base ela começa em 1989, mas a gente costuma divulgar os dados a partir de 2007, porque eles são mais robustos, porque não é só mais jornal impresso, passa a ter muitas jornais que são jornais com uma cobertura muito maior, de jornais que estão online, né, que tem uma cobertura maior da Baixada Fluminense, né, da região metropolitana como um todo. Mas é importante porque as operações atualmente são um grande problema público, porque elas colocam a população de favelas sempre no fogo cruzado entre a violência, como se já não bastassem as disputas territoriais entre traficantes e milicianos, coloca as pessoas sempre no fogo cruzado da violência dos grupos armados e da polícia, porque a maioria dos tiroteios que acontecem no Rio de Janeiro tem a participação da polícia, e as operações elas respondem por mais de 40% das mortes por intervenção de agentes do Estado, né? São as principais circunstâncias em que a letalidade policial acontece. E elas rompem, elas fazem com que as escolas deixem de funcionar, os postos de saúde deixem de funcionar. Então, todo o trabalho que tem tido no sentido de estabelecer controles democráticos sobre o uso da força pelo Estado, né, de proteger perímetro escolar durante a operação, tentar reivindicar que haja uma ambulância durante uma operação, ou que os policiais utilizem câmeras nas fardas, que haja afastamento dos policiais que mataram pessoas. Uma série de controles democráticos passaram a ser reivindicados no âmbito da DPF e a gente passou a contribuir utilizando os dados da nossa base, né? Com base nesse material, a gente passou a contribuir também com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, com uma série de mecanismos de direitos humanos internacionais, e também agora até com a Defensoria Pública de São Paulo. Enfim, a gente está fazendo um trabalho para tentar estabelecer limites democráticos para o uso da força pelo Estado, né, para que as polícias obedeçam à lei e ajam dentro do marco da legalidade. Carol, eu queria te aperrear mais um pouquinho, né? Aperrear bem cearense, e mais um pouquinho nessa questão, porque você tocou num ponto que é muito importante, que é a questão da atribuição da responsabilidade, né? A gente vê muitas vezes numa situação o policial, né, que está ali na operação, ele até consegue em alguns momentos, se alcançar, né? Fazer o processo ali. Vocês têm observado algum movimento também de responsabilização de gestores que são, de certa maneira, responsáveis, né, por esse tipo de ação? Vocês conseguiram ver alguma movimentação assim também desse processo das cadeias de comando que, de certa maneira, elas também são pressionadas no campo da responsabilização? Não, ainda não são. O que ocorre, existe uma série de medidas de reparação aos familiares que buscam principalmente os núcleos de direitos humanos da Defensoria Pública em diferentes estados. Eles acabam reivindicando uma reparação por parte do Estado pela morte do seu filho. Aí tem todo um trabalho de que seria essa reparação, só uma reparação, uma indenização econômica, ou também um trabalho de memória. Nesse sentido, o Estado, como entidade, vem sendo responsabilizado. No entanto, no âmbito criminal, a responsabilização ela se dá apenas com os policiais autores dos homicídios, o que, na verdade, raramente ocorre, porque eu comecei a pesquisar isso numa pesquisa coordenada pelo professor Michel Mies, quando eu ainda estava fazendo minha tese de doutorado. A gente fez uma pesquisa sobre autos de resistência, em que a gente olhou o processamento legal dos casos, e a tendência é que a versão apresentada pelo policial que matou alguém numa ação, né, a maioria das vezes operação, mas nem sempre, a versão que ele apresenta é a versão que vai ser
tida como verdade, que o policial tem fé pública, e não vai existir nenhum empenho investigativo em esclarecer as circunstâncias em que aquelas mortes ocorreram. Então, há todo o empenho também em caracterizar moralmente a vítima como um criminoso, logo a morte foi legítima. Não tem perícia de local, uma série de... Enfim, a investigação não é feita de forma adequada. O GENI tem um projeto, no qual eu não estou diretamente envolvida, que é o projeto Mirante, que vem fazendo justamente um trabalho de construir evidências, um trabalho de contra-investigação para construir evidências em alguns casos específicos, como, por exemplo, o caso da Emily e da Rebeca, 2 crianças que foram mortas durante uma operação policial, e esse caso tinha sido arquivado, e o GENI, no projeto Mirante, que é uma parceria do GENI com a Defensoria Pública, conseguiu colocar peritos independentes que produziram evidências que colaboraram para a reabertura do caso. Né? Então, a gente vem... Só que a responsabilização ela ainda é centrada nos policiais autores desses homicídios. E dificilmente a gente não consegue nem desenhar as cadeias de comando, mas eu acho que isso é um horizonte muito necessário para a luta por justiça, porque não dá para responsabilizar apenas o policial que está na ponta, já que ele está ali obedecendo ordens e sendo explicitamente autorizado a matar, no caso aqui do Rio de Janeiro, pelo governador, pelos comandantes de polícia. Perfeito, Carol. E vocês têm também aí no GENI um trabalho importante, né, que está sendo feito sobre o mapeamento dos grupos armados no Rio de Janeiro. Você poderia também falar um pouquinho para a gente desse trabalho? Sim, esse é um trabalho que é sensacional. Quando o Daniel teve essa ideia, eu falava, Daniel, mas isso que você está pensando não é possível. E foi, né? Isso é uma parceria do GENI com o Instituto Fogo Cruzado, porque já existia uma série de empreendimentos diferentes para mapear os grupos armados aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, mas normalmente eles não tinham um método que pudesse ser considerado científico, né? Porque era uma coisa mais jornalística, eu sei, eu perguntei para um morador dali, só que são muitas favelas, né? E não existia nenhuma base cartográfica. Então, o primeiro trabalho foi construir uma base cartográfica das favelas e subbairros do Rio de Janeiro, em que e essa base cartográfica foi metade do trabalho, envolveu uma equipe multidisciplinar com engenheiros cartógrafos, jornalista, sociólogo, programador, enfim. E aí foi construída uma base cartográfica com mais de 11 mil polígonos de favelas e subbairros. Porque, né, a gente tem um bairro com diferentes favelas, e aí como é que você faz? Como é que você constrói um mapa? Se você não tem nem o mapa das favelas, porque às vezes tem 3 favelas diferentes no mesmo bairro, e elas, não existe um mapa delas, e elas, cada uma está com uma facção diferente. Então é muito difícil. Teve que primeiro ter esse trabalho de construir uma base cartográfica, que já é um primeiro grande produto, né, que não existia isso para a região metropolitana. E em seguida a gente utilizou os dados do Disque Denúncia, no total mais de 740 mil denúncias do Disque Denúncia sobre milícias e tráfico de drogas. E essas denúncias, elas têm um campo descritivo, né, em que as pessoas estão denunciando a atuação de traficantes, a atuação de milicianos, etc., que evidentemente não dava para ler essas 740 mil denúncias, e para isso foi muito importante a construção, né, de todo um dicionário de variáveis e depois de algoritmos, né, de modelos matemáticos para fazer uma leitura, uma interpretação, articulando não apenas as palavras-chave, mas a sintaxe entre as palavras, né? E todo um processo de machine learning, que você vai produzindo um algoritmo, fazendo uma leitura, vendo o mapa que ele gera, vendo qual a margem de erro com base no conhecimento empírico que a gente tem, de falar, bem, esse algoritmo está ruim, porque aqui eu sei que não é essa facção, aqui é outra. Então, vamos lá, vamos melhorar esse algoritmo. Então, é um trabalho, né, e quando a margem de erro ficou muito pequena, a gente viu que o algoritmo estava bom, e assim foi possível, né, fazer construir, né, uma metodologia de análise de Big Data para conseguir determinar o domínio armado em cada um desses polígonos, né? E a importância desse trabalho, desse mapa, foi perceber a expansão das milícias. Então, o início do mapa é com um triênio, ele começa os dados a partir de 2006, né?
mas como em 2006 ainda tinha menos informação, porque, por exemplo, a questão das milícias, elas já existiam, mas ainda não estavam sendo muito denunciadas e tal, a gente está usando mais o marco de 2008 como início, em que se tem um mapa com, principalmente, né, facções de tráfico de drogas, como o Mundo Vermelho, como uma facção, né, controlando a maior parte dos territórios, e a partir dali as milícias elas começam a crescer, né, desde 2006, mas enfim, teve momentos de muito crescimento em que no total a gente tem assim que o controle territorial armado ele expandiu mais de 200% entre 2008 e 2023 e esse controle ele foi essa expansão do controle territorial armado ela foi liderada pelas milícias que foram propulsoras, né, dessa expansão, porque elas passaram a controlar áreas que não estavam sob domínio de grupo algum antes. Não é que elas conquistaram as áreas que estavam sob domínio do Comando Vermelho. Elas passaram, inclusive, a urbanizar bairros inteiros que depois estavam sob seu domínio. E além de controlar uma série de bairros que antes não tinham um grupo armado algum atuando ali. Então, as milícias atuam principalmente, mais do que em favelas, elas atuam no asfalto, nos subbairros. E, mais recentemente, a última atualização do mapa mostrou que o Comando Vermelho, que já tinha sido ultrapassado pelas milícias, ele teve um crescimento de 8% dos seus domínios territoriais, e as milícias caíram, né, 18%, então o Comando Vermelho conseguiu passar as milícias em termos de extensão territorial nos anos 2022 2023, que foi a última atualização do mapa. Mas, enfim, compreender um pouco essas dinâmicas ajuda a conhecer o problema que é um dos problemas mais graves do Rio de Janeiro, que é o controle territorial armado. São milhões de pessoas que se encontram sob domínio de grupos, sendo extorquidas, tendo que pedir autorização para uma série de coisas, tendo que viver sob uma lei arbitrária imposta por grupos armados que não são estatais. Então, era preciso, pelo menos, que existisse um mapa, né? E sem falar que os dados que a gente tem no Disque de Denúncia são riquíssimos também para futuras pesquisas e compreender melhor as dinâmicas desses grupos. Então, Carol, a sua fala aponta, né, diversos momentos que a universidade, o GNI, estiveram trabalhando em conjunto com o Estado, né? Então, a gente gostaria de ouvir um pouco de você, como é que você vê essa relação de trabalho, né? Nós aqui no LEVE estamos vivenciando uma experiência muito legal, que é um programa do governo do Estado chamado Cientista-Chefe, né, onde nós estamos, de uma certa maneira, trabalhando assim, com avaliação de políticas públicas, realizando alguns trabalhos de pesquisa também, né? E tem sido bem interessante aqui para nós. Então, a gente gostaria de ouvir você, como é que você lida, né, e analisa também essa relação quando o Estado chama a universidade para fazer um trabalho em conjunto. No nosso caso, a gente acaba atuando, no caso do Rio de Janeiro, a gente acaba atuando contra o Estado, né? Porque o Estado do Rio de Janeiro, ele já teve as portas muito abertas para os pesquisadores, que foi um momento em que várias, né, que Luiz Eduardo Soares, o Michel Missi, a Silvia Ramos, vários importantes pesquisadores, né, o Inácio Cano, colaboraram com o governo do Estado para tentar, né, enfim, para criar o Instituto de Segurança Pública, para existir estatísticas criminais, para criar o programa Delegacia Legal, né, para pensar políticas públicas que civilizassem, né, e isso foi um marco civilizatório nas políticas de segurança pública do Rio de Janeiro. Mas esse investimento numa atuação militarizada de confronto e a ascensão da extrema-direita no governo do Rio, ela fez com que as portas fossem totalmente fechadas para os pesquisadores e o diálogo interrompido. Então, a nossa colaboração enquanto universidade passou a ser com órgãos que também, de alguma forma, se relacionam com o Estado, né? Enfim, a Defensoria é um órgão de Estado, enfim, mas por exemplo, a DPF com a qual a gente colabora, ela está sendo movida pelo Partido Socialista Brasileiro, né, pelo PSB, e vai juntar uma série de amigos de Amiticúria, dentre eles a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e uma série de movimentos sociais, movimentos de mães, movimentos de favela. Então, a gente passou a colaborar, a gente não é amicuscúria dessa causa, né, a gente produz relatórios enquanto universidade pública, são relatórios técnicos,
mas, claro, em diálogo, né, com os movimentos que estão envolvidos na causa, mas a gente passou a ter uma parceria muito forte com a Defensoria, que ainda é um ponto de resistência muito importante no estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública. O STF tem se mostrado bastante atento ao que a universidade pública produz no âmbito dos processos que chegam até eles, né? A gente tem observado, né, essa permeabilidade do conhecimento científico tem sido levado em consideração na hora de construir as sentenças, mas recentemente a gente tem buscado um diálogo maior com o Ministério Público do Rio de Janeiro, que é uma instituição fundamental, que é uma instituição que falha demais na fiscalização do trabalho policial, mas que tem atuado de uma forma muito interessante na repressão às milícias, a expansão das milícias no Rio de Janeiro. Então, a gente tem conseguido estabelecer um diálogo e trocar dados, né, com o Ministério Público, e também a Polícia Federal também tem buscado uma aproximação maior, um diálogo maior, porque também é uma instituição que está atuando na repressão às milícias. Agora, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a gente não tem nenhum diálogo com as polícias aqui. Carol, agora você vai para a pergunta de milhões, tá? Que a gente também é uma pergunta que a gente sempre faz. Quem dá uma boa resposta ganha o prêmio. Essa é ótima. Quais os desafios para a área de segurança pública que o teu trabalho evidencia e você consegue vislumbrar soluções para o atual cenário da violência e do crime, como acontece no Rio de Janeiro? Bem, essa é a pergunta que todos os meus tios me faziam no almoço e destruíam meu almoço, né? Como resolver isso? Só que hoje em dia eu tenho até um horizonte mais claro, porque quando eu estava só buscando compreender enquanto etnógrafa, buscando compreender o cenário da violência urbana no Rio de Janeiro, eu não conseguia vislumbrar nenhuma saída para isso. Mas agora que a gente atua mais numa coisa de monitoramento das ações do Estado, eu tenho como certo que, sim, pelo menos no caso do Rio de Janeiro, que a gente precisa de uma desescalada dos conflitos armados que assolam o Rio de Janeiro. A gente não tem nenhuma taxa de homicídios tão alta, mas a gente tem uma média de 17 confrontos armados por dia no Rio de Janeiro. Gente, isso é um cenário de guerra. As pessoas estão vivendo... Tem gente, né, tomando bala perdida dentro do Hospital da Marinha, né, pessoas sendo mortas por tiro no caminho da escola, no caminho do trabalho. Então, é um cenário de guerra que precisa ser desescalado. E para que isso aconteça, tem que haver controle democrático do uso da força pelo Estado, tem que haver controle, tem que diminuir a ocorrência, não é só controlar as operações policiais, tem que existir elas só podem ocorrer em situações absolutamente excepcionais. A operação policial não pode ser banalizada, tem que ter uma prestação de contas. Já tem essa determinação, né? Eles têm que informar o Ministério Público antes e depois, mas, enfim, muitas operações não são informadas. Então, é necessário que haja um controle estrito sobre o uso da força estatal, para que também a polícia não continue utilizando as operações como uma forma de extorquir os grupos armados, que é o que eles fazem, né? Eles fazem uma operação para depois impor um arrego, para medir a capacidade de resistência dos traficantes e cobrar um arrego depois, ou para facilitar a invasão depois por um outro grupo. Então, tem que existir um controle da polícia para que a polícia não possa participar desse jogo espúrio, né? Dessas disputas entre os grupos armados, e para que não fique parasitando esses mercados ilegais da forma como faz. E também é preciso um trabalho, uma mudança, né, de paradigma, em que, em vez de insistir em fazer a mesma coisa que já se faz há mais de 30 anos, que são essas operações policiais de incursão armada em territórios controlados por grupos armados, de se fazer um trabalho de inteligência efetivo. Existe uma série de novas tecnologias para fazer investigação de uma forma bem feita, para rastrear lavagem de dinheiro, para rastrear mercado de armas, para também a questão de regular os mercados locais, que hoje em dia são importantes bases econômicas, né? É difícil controlar o mercado de drogas porque ele passa ao largo da fiscalização policial,
Mas, no caso, né, quando você tem, por exemplo, mercado imobiliário, gente, são construções que estão sendo feitas ali. Esse mercado tem que ser regulamentado, tem que ser regulado, porque ele é uma base econômica importante para as milícias, né? A venda de gás, a venda de água. Então, telecomunicações, tem que existir um empenho em regular os mercados e fazer um trabalho de inteligência visando a desarticular as redes criminais de uma forma inteligente, não apenas investindo em prender a base empobrecida dos soldados rasos dessas organizações e tampouco ficar nessa coisa de vamos prender a grande liderança, vamos cortar a cabeça. E dizer, não, cortar a cabeça você vai ter uma luta, depois uma disputa sucessória para quem que vai assumir o lugar. Não vai faltar gente querendo ser chefe de uma milícia, não vai faltar gente querendo ser dono de morro. Agora, existem atores intermediários que são estratégicos, que são os atores relacionados ao Estado, a atividades econômicas lícitas, e é muito importante que essas figuras sejam investigadas, né, para que haja uma repressão mais efetiva e que contribua menos para esse encarceramento em massa, né, que atualmente só contribui para aumentar o poder das facções. É um monte de jovem, né, que está ali vendendo droga, vai para a prisão e ele vai se tornar ainda mais devedor de uma facção por causa do encarceramento em massa, que, né, os presídios são todos controlados pelas facções. Então, a gente precisa de um trabalho de repressão inteligente, né, combinado a um controle democrático do uso da força. Bom, Carol, a sua fala, né, aponta realmente como o Rio de Janeiro é um grande desafio para pesquisas no campo da violência, né, da criminalidade, da conflitualidade. No entanto, né, ainda tem muitos estudantes de ciências sociais e de outras áreas que se interessam em continuar fazendo pesquisa nessa área, né? Quais as lições que a professora Carolina pode dar depois dessa sua trajetória, né, de fazer pesquisa com os traficantes dessas zonas, os traficantes de classe média, né, como você colocou, depois suas andanças pelas favelas cariocas, trabalhando nessa área de guerra, né, como você relata para a gente aqui também, e hoje trabalhando com os grupos armados, né, identificando assim, esse papel de um agente de Estado envolvido com a ilegalidade. Então, quais seriam essas lições que a professora Carolina daria e dá, né, como orientadora também de grupos e de trabalhos para as pessoas que vão se aventurar aí nesses temas perigosos, como diz o nosso grande mestre César Barreira? Bem, acho que a primeira orientação que eu daria é tentem não morrer, porque trabalho etnográfico com o crime é muito perigoso. Eu jamais recomendaria que um aluno meu fizesse. Atualmente a gente tem, né, muitos moradores de favelas, né, fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, e há sempre uma preocupação com que, bem, por mais que você esteja numa posição privilegiada para falar sobre tráfico de drogas ou sobre milícia, é uma posição muito arriscada também. Você está ali morando num território onde você está sujeito, né, a ser mal interpretado por esses grupos que muitas vezes as pessoas não entendem muito bem o que é a pesquisa. Só que, é claro, né, quando a gente realiza uma pesquisa de campo, a gente tem que fazer algum cálculo de risco, e no caso eu acho que eu consegui moderar bem os meus riscos, consegui falar sobre a minha pesquisa para as pessoas que já tinham estabelecido alguma confiança comigo. No meu caso, eu levava a minha filha, na época ela tinha 4 anos quando eu entrei em campo, levava ela junto comigo, então isso já descartou a ideia de que eu seria uma informante policial, que eu seria uma delegada infiltrada, mas foi tudo muito perigoso, porque várias vezes eu me vi em situações em que eu estou ali esperando um PF, e aí chega, né, um prato feito, e aí entra um caveirão. Enfim, situações que você vai se expondo, mas eu utilizava o mesmo cálculo de risco que os moradores de favela, que eu, de alguma forma, né, como que eu nunca ia parar com a minha filha para ela brincar perto de uma boca de fumo. Mas, enfim, é perigoso, eu não recomendo. No caso, deu tudo certo comigo, mas eu não direcionaria um aluno meu para fazer pesquisa assim. É sempre melhor fazer pesquisa junto com organizações que atuam nos territórios, né, como, enfim, ONGs ou OCIPs que atuam nos territórios, associações de moradores. Então, né, com movimentos sociais, com pessoas que conhecem bem, já entendem as dinâmicas, que vão te orientar melhor, né, quando
você vai fazer um determinado trabalho de campo, se for um trabalho etnográfico, um trabalho qualitativo. Agora, também é preciso, enfim, uma dica que eu dou, acho que para todos os alunos, aprendam a usar os dados, aprendam a trabalhar com dados quantitativos, aprendam façam algum estudo para compreender um pouco, saber um pouco de estatística descritiva, saber usar Excel, SPSS e outros programas. Agora tem uma série de softwares novos que, quando se consegue lidar com dados, mesmo uma pesquisa qualitativa, ela ganha outra potência, né? Os dados, os números têm um poder de influenciar o debate público que é muito significativo, tanto que eu e Daniel, nós éramos etnógrafos, e a gente está hoje em dia construiu um centro de produção de dados, em que, óbvio, a gente precisa de ajuda, né? A gente tem nosso estatístico, a gente tem programador, porque precisa de uma equipe, né? Com vários conhecimentos combinados. Então, o trabalho qualitativo ajudou a gente a fazer as perguntas a serem respondidas com os dados, mas é muito importante, eu recomendo bastante aos alunos que tenham uma preocupação em aprender a trabalhar com dados, para além, né, da pesquisa de campo. E o principal, para quem for fazer pesquisa de campo, tenha um compromisso ético de jamais prejudicar os seus interlocutores. Então, é saber ocultar nome, local, data, de forma que as pessoas não se tornem reconhecíveis de forma alguma. É saber realmente preservar as pessoas que estão te ajudando com a pesquisa, para que nunca aconteça de alguém ser punido pelo tráfico, punido pela polícia, por causa de informações que está te passando enquanto pesquisador. Então, esse é o compromisso mais importante, e também o compromisso de dar um retorno para as pessoas que estão te ajudando com a pesquisa, porque as pessoas não são objetos, né? As pessoas são interlocutores, parceiros, com quem a gente estabelece diálogos e que ajudam a gente, né, a formular as nossas reflexões, e a gente precisa oferecer sempre um retorno para as pessoas que trabalham com a gente. Carol, então assim, né, a gente chega ao fim de mais esse episódio do Invips Podcast. Hoje nós conversamos com Carolina Grilo, a professora e pesquisadora Carolina Grilo, sobre as dinâmicas dos mercados ilegais, violência, crime e segurança pública. Carol, muito obrigado. Eu acho que a gente aprendeu demais com você hoje e queria muito agradecer a você pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada, Luiz Fábio. Muito obrigada, Camila. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi uma ótima conversa. Fiquei muito feliz de poder participar desse podcast. É uma honra. Bem que a gente imaginou, né? Que seria uma grande conversa, assim, com uma trajetória de pesquisa muito instigante, né? É legal porque você está muito atenta com o que se passa no seu entorno, e daí você vai desenvolvendo os seus temas de pesquisa. Então, nós agradecemos, os estudantes agradecem, né? E, de modo geral, a política de segurança pública também, com a produção de conhecimento que vocês realizam aí. Então, muito obrigada, foi uma grande conversa. E se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com amigos e familiares e de nos seguir nas redes sociais. Sua participação é fundamental para continuarmos essa conversa. Obrigado pela audiência e até a próxima, com mais um momento de reflexão sobre fenômenos do crime, violência e segurança pública, um direito e uma responsabilidade de todos nós.